Qual que é o problema que eu falei para você? Que tudo é logística, né? Esse negócio que teve no Irã, você sabe que o Estreito de Hormuz, que passa ali no Iêmen, que é a mesma coisa do Mar Negro, né? O Mar Negro tem um estreito que passa no Mediterrâneo. Ali, no Estreito de Hormuz, todo o petróleo que escoa do Oriente Médio e sai dali. Só que a maioria daquele petróleo contorna a Índia ali, passa em cima da Malásia e vai para a China, vai para o Japão. Estreito de Hormuz, que foi o que o Irã ameaçou fechar. Exatamente. Quando teve o ataque americano. Então, a intenção estratégica, quando eu penso só em... Tem vários componentes geopolíticos, mas quando eu penso só em logística, se os Estados Unidos dominar o Irã ou mudar o regime do Irã, ele está, na realidade, controlando esse Estreito de Hormuz e o petróleo. A logística para escoar o petróleo. É um objetivo dos americanos, essa porra? Tomar o Irã? Mudar o regime. Tá bom. Botar lá Ele não conseguiu tomar ele não conseguiu tomar nenhum país, né? Os Estados Unidos sempre entrou e depois teve que sair. Porque uma coisa é aquilo que eu falei, é você sequestrar o Maduro, outra coisa é você tomar a Venezuela. Né? Desculpa, cara, eu tirei você do trilho. Você tá falando do Estreito de Hormuz, que passa ali pela Malásia. Passa e o petróleo vai para a China. Tem um outro estreito que chama Estreito de Malaca. Esse eu não conheço. Estreito de Malaca. Passa ali pela Malásia. Tá. É a rota logística do petróleo que vai para a China, vai para o Japão, passa por ali. Quem dominar Taiwan consegue também bloquear o Estreito de Malaca. Entendi. Ou seja, dá para mudando o regime no Irã e influenciando Taiwan ou alguma coisa parecida assim, rola uma trancafiar a rota do petróleo ali, não é? Sim, a rota do petróleo que abastece a China. Isso é poder pra caralho. É poder pra caralho. Agora, qual outra rota extremamente importante? Vamos ver se você adivinha. Outra rota extremamente importante? Nós vamos voltar pro assunto que você vai entender a doutrina Monroe. Cara, existe... Não sei, não vou chutar. Vai, não sei. Por que você acha que desde que o Donald Trump assumiu, ele ameaça a Venezuela, lá no início, a Groenlândia e o Canadá? Então eu ia acertar, porra. Mas é que para isso precisa avançar um pouco a mudança climática, né? Qual que é a grande vantagem da China? A China é uma potência econômica, porque ela é uma potência exportadora. Apesar de ter uma população de 1,4 bilhão, ela vende para o mundo inteiro. O que é extremamente importante para quem vende? Logística. Né? Por que o Mercado Livre cresceu? Logística. Por que a Amazon é essa potência? Logística. Por que a gente parou de vender as coisas aqui? Porque a logística era... Por que você compra as coisas na AliExpress de R$10, lá da China? R$10. Logística. Se a logística não for eficaz e barata, você não consegue vender. O principal projeto da China chama-se Cinturão e Rota, conhecida como a nova Rota da Seda, né? Que começou no século II a.C., foi até o século XIV depois de Cristo. A rota logística, a China já foi potência econômica no mundo, então eles conhecem muito bem isso. Então o projeto principal da China é o Cinturão e Rota, que é um projeto de logística no mundo inteiro. E esse projeto de logística, só para a gente continuar nos países que a gente está falando, uma passagem logística principal deles passa no Irã. Então também tem um componente terrestre de logística no Irã. Só que uma outra rota muito importante passa no Ártico, que é o menor caminho entre os Estados Unidos e a Europa. E é uma rota dominada pela Rússia. A Rússia é a única que tem tecnologia nuclear de navios quebra-gelos. O que está acontecendo com o aquecimento global? A Groenlândia está cada vez derretendo e congelando menos. Então está abrindo novas rotas além de navegáveis. Uma terra possivelmente arável, fértil, né? Navegáveis, está se tornando cada vez mais navegável ali nos arredores da Groenlândia. Os Estados Unidos está ameaçando, porque se você pegar, até brinquei no meu canal, falei assim, a menos que você seja terraplanista, você acredita que a Terra é plana, pega um globo terrestre, põe o Polo Norte na sua frente, e você olha para o Polo Norte, você vai ver o Ártico. Desse lado aqui, se eu estivesse falando, desse lado aqui, você está vendo a Rússia. Só invertendo. Desse lado você está vendo a Rússia. Desse outro lado, você está vendo aqui o Alasca, o Canadá e a Groenlândia. Então, se os Estados Unidos, que é o discurso dele, tornasse o Canadá o 51º estado americano e anexasse a Groenlândia aos Estados Unidos, ele ia ter de um lado a Rússia e do outro lado inteirinho os Estados Unidos. O que ele quer com isso? Tem influência na rota do Ártico. Tanto para utilizar quanto para bloquear, se ele quiser. Né? Qual foi a primeira ação geopolítica dos Estados Unidos quando o Donald Trump assumiu?
Ele começou a falar um monte de merda. Começou a... Fechar o canal do Panamá pros chineses. Teve isso também. Verdade. Porque se você pegar na América Central, o canal do Panamá é onde você consegue cortar o continente americano no meio. É o canal do Panamá. Então, se você fecha aqui, você fecha lá em cima, você fecha aqui embaixo... Tá fudido, não tem o que fazer. Tá fudido. Vai depender dos Estados Unidos. Então, esse negócio de ameaçar a Groenlândia, falar do Canadá... Com essa rota fechada aí, a China e a Rússia aumentariam pra caralho o tempo de travessia pra chegar às coisas, né? Passando por outros caminhos, né? Sim. Então, você dominar essas rotas logísticas ou impedir o acesso delas para a Rússia e para a China, principalmente, você consegue, de alguma forma, deter a ascensão econômica desses países. Faz sentido. É o sentido, é o que eles querem. Então, pode parecer um recuo dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos tá em tudo. Tem quase 800 bases militares no mundo. Então, ele estava envolvido na guerra da Ucrânia, ali Israel e Gaza, ali metendo bedelho em Taiwan, incentivando o Japão a ficar atacando. Ele está de olho no mundo inteiro. O que ele falou? Vou dar um passo para trás, vou me concentrar no continente americano, porque aqui no continente americano eu tenho essas frentes para lutar. Se eu dominar a América Central e a América do Sul, eu domino o petróleo e domino os recursos naturais, que são insumos importantíssimos para a inteligência artificial. Você sabe que aqui a gente tem o triângulo Argentina, Bolívia e Paraguai, lítio, quase todo o lítio do mundo está ali. A Venezuela, além do petróleo, tem ouro, prata. Sim. A China domina 60% da prata do mundo. Sabe que a prata é o melhor condutor elétrico de componentes eletrônicos. Então, você ter prata, só que a China detém a prata real. Os Estados Unidos detêm a prata especulativa, né? Papel, que a gente briga, né? Lembra do boi gordo? Boi no papel, então. Ele detém a prata no papel, mas a prata em si ele não detém, né? Ele especula com a prata, mas ele não detém a prata para utilidade real. É aquilo que eu brinco, as coisas precisam ter utilidade real. Então a prata é um dos melhores condutores, então ele precisa disso para microprocessador, bateria e todos os insumos necessários para a inteligência artificial. Então esse negócio dele dominar o continente americano, ele está tentando dominar e ter sob o seu controle os recursos naturais necessários para ele continuar empreendendo essa guerra econômica com a China. Então, novamente, os recursos minerais críticos, ele precisa ter acesso. O petróleo ele já tem. Ele precisa bloquear o acesso. Agora, ele precisa ter acesso e precisa ter o controle para poder bloquear o acesso dos outros. Então, isso também faz parte dessa guerra geopolítica e econômica dos Estados Unidos. Só quando ele fala, quando eu dou espaço para trás e eu me fortaleço, eu consigo, de alguma forma, deter o avanço dos outros, economicamente. Eu consigo, entendeu? E aí, lá na frente, quando estiver mais forte, eu posso tentar enfrentá-los de novo. Ele não tem como enfrentar a Rússia agora na Ucrânia. Pelo menos ele não é burro, tá? Isso. Eles já sabem que eles perderam a guerra da Ucrânia. Por isso que ele meio que deu... Tipo, Europa, se vira aí agora com os caras, né? Então, é um cenário, assim, de movimentos que os Estados Unidos está fazendo com essa intenção. E tu acha que existe algum risco de uma entrada ali na Groenlândia para valer? A Groenlândia é um protetorado da Dinamarca, que, como eu estava conversando aqui ontem com o Rock, a Dinamarca ela é menor que a Groenlândia, né? Tem o quê? Tem 60 mil pessoas morando na Groenlândia, né? Tomar a Groenlândia é um movimento muito mais... Quer dizer... Simples. E você não acha que... Você acha que ele seria um movimento econômico? Assim, eu vou comprar a Groenlândia de vocês de alguma forma, seja com proteção, seja com dinheiro, seja com qualquer outra coisa... É muito melhor, é muito mais bem visto isso e muito mais aceito e até com mais chance de dar certo do que chegar lá e meter ele tomar a porra toda com força militar, não é? Já conhecendo a característica do Donald Trump, na verdade ele ameaça para depois negociar. Eu acho que o que ele está falando é assim, vou comprar. Se você não comprar, eu invado. Né? E aí ele cria esse medo. Vai abrir uma janela para os caras falar assim, vamos negociar. Então assim, eu acho que no limite ele quer comprar. Até porque não... Né? Agora, se a Dinamarca resistir, assim como ele ameaçou o Maduro, falou, né? Queria fazer um acordo, o Maduro não quis. Se resistir, não me deixar comprar, eu invado. Aí tem uma diferença crucial. A Groenlândia é fácil de invadir. Como você falou, tem 60 mil pessoas lá. É um bloco de gelo. Se os Estados Unidos quiser invadir e dominar aquilo, ele invade e domina rapidamente. Né? Só que aí ele vai gerar um estresse com a OTAN. Eles fazem parte da OTAN e a regrinha da OTAN, se um país é atacado, os outros têm que defender. Alguém vai defender? Não vai.
Se os Estados Unidos invadir, vai acabar com a OTAN e ele vai tomar aquilo ali, entendeu? Agora, o povo da Groenlândia é contra isso, né? Já fizeram um plebiscito lá também, eles são contra, eles querem continuar pertencendo à Dinamarca, mas é um objetivo dele, né? Ele tentou fazer aquela graça com o Canadá no início, os canadenses se revoltaram. Então, o que os Estados Unidos, na realidade, está fazendo, mostrando os reais objetivos dele, ele está criando cada vez mais animosidade contra os Estados Unidos. O tempo inteiro. O tempo inteiro, né? Então, assim, o que eu sempre falo, o problema dos Estados Unidos é os Estados Unidos, né? Eles são uma potência econômica, eles podem se voltar para dentro, resolver os seus problemas, né? Continuar sendo uma potência econômica. Por que você quer ser o dono do mundo? Bom, com certeza o papel de polícia do mundo eles já desempenham, né? Já. Gostando a gente ou não, é como eles fazem. É o poder da força, né? É como eles têm operado de uma maneira geral. Mas você acha que... Bom, o Brasil é o principal... Tirando os Estados Unidos, nas Américas, o Brasil é o segundo maior, né? Economicamente, de todos os pontos de vista, né? Me parece que é estratégico influenciar o Brasil também, né? Como eles têm feito historicamente, todo mundo sabe, né? Esse é um ano de eleições, Cobori. Você acha que o Donald Trump, ele me parece mais pragmático, um cara mais de negócios do que um cara que faz as coisas por ideologia? Aí eu não sei se tu concorda, mas me parece. E esse é um ano de eleições no principal país do continente americano, tirando os Estados Unidos. A gente é mais importante que o Canadá, inclusive, não é? Então, pode-se esperar pelo menos algum tipo de cartadinha aqui nas nossas eleições, não é? Sim, digamos assim, o primeiro passo é tentar mudar o regime através das eleições, influenciar as eleições e mudar. Mas sendo ele pragmático e transacional, com essas conversas que ele tem tido com o Lula, sendo ele, do meu ponto de vista, menos ideológico, será que era tão interessante para ele botar, por exemplo, a oposição, que não vai ser o Jair Bolsonaro, mas alguém, a oposição no lugar do Lula, com quem ele já está conversando, já que ele é pragmático, já que o negócio dele é fazer negócios e tal, será que vem alguma coisa aí mais assustadora? O que tu pensa? Na realidade é o seguinte, essas características narcisistas do Donald Trump, de ego, elas são muito bem exploradas pelo Lula. O Lula é um cara esperto. Sim, ele soube explorar isso muito bem, né? Tanto que ele passou a ter uma química, passou a gostar do Lula e a desprezar o Bolsonaro, né? Porque o narcisista tem aquele que ele não gosta de perdedor, né? Então ele identificou que o Bolsonaro é o perdedor, tá preso, não vou defender, vou me aliar a esse cara aqui. Gostou, rolou uma química e a diplomacia do Brasil soube negociar bem isso aí, né? Você sabe que o grande passo dessa guerra tarifária foi a diplomacia deixar claro para os Estados Unidos que os Estados Unidos atacar o Brasil é bom para a China. Como o inimigo final dele não é o Brasil, é a China, ele sentou na mesa e voltou atrás de um monte de coisa. Foi esse o ponto para trazê-los para a discussão? Sim. Que interessante, cara. Não sabia disso. Foi exatamente isso que a diplomacia brasileira utilizou. Então, assim, o Brasil é a maior potência no continente, tirando os Estados Unidos. Eu até falei no meu canal assim, o valentão covarde, ele ataca sempre os mais fracos. Por isso que ele, depois que invadiu a Venezuela, ele ameaçou a Colômbia, Cuba e o México. Então, se ele realmente atacar com força, e ele não precisa disso agora, porque tem as eleições, ele pode influenciar e mudar, o Brasil vai ser o último a ser atacado, né? Mas será. A gente não pode ter essa ilusão que a gente não será. Então, o Brasil precisa navegar nesse cenário, tá? Qual que é o grande problema? Vou chegar no ego de novo. Qual que é o nosso grande problema? Nós temos várias Marias Corinas aqui no Brasil, né? Várias. Você não sabe, a Maria Corina, ela deu uma entrevista, acho que pro filho do Donald Trump, num podcast, falou a mesma coisa, para esse negócio e para um fórum American Business, não sei o que ela deu, e ela literalmente ofereceu a Venezuela para os Estados Unidos. Falou, vocês vão ter acesso, o petróleo vai ser todo seus, as empresas americanas podem dominar a Venezuela. Ela falou tudo isso, né? Mas ela não abriu mão do Nobel da Paz pro Trump. Exatamente. Aí entra o ego. Porque logo que ele entrou, os caras falaram da Maria Corina, ele falou, não, ela não tá preparada. Eu vi isso. Ego. Ego porque ela ganhou e não ele. Ele queria ter ganho o Nobel da Paz. Sabe que a Maria Corina até entrou em contato com o comitê do Nobel na Noruega, dizendo se era possível dividir o prêmio, né? Ah, é? É. E o comitê da Noruega falou que não é possível. Ele é intransferível, né? Que ela queria dividir com o Trump
como forma de tentar negociar isso de novo. Entendi. Então a gente tem no Brasil várias Maria Corinas, né? Inclusive Tem várias. uma delas governa o nosso estado aqui. Entendi, tá bom. Que ele se aliou e ainda falou que se ele for eleito, ele vai privatizar a Petrobras. É tudo que os Estados Unidos quer, cara. O que foi a Lava Jato? Uma tentativa de tomar a Petrobras do Brasil. Se a nossa Maria Corina aqui foi eleita, ela já falou que vai privatizar a Petrobras. Quando ele privatizar a Petrobras, quem você acha que vai entrar aqui e comprar a Petrobras? Se privatizar. Vai ser, se não for Chevron, ExxonMobil. Se não diretamente via fundos, via Ou estruturas. China Petroleum também poderia pôr um dinheiro aí e levar, né? Tu acha que os Estados Unidos deixaria? E você acha que a nossa Maria Corina ia querer vender para a China? Não ia. É verdade. Então que a gente, o que eu falo assim, a gente analisando essas correlações de força, como está tudo caminhando, acho que o Brasil precisa manter a sua soberania, né? Saber navegar nesse ambiente e se fortalecer, né, cara? Porque a gente não pode ser um alvo fácil como a gente é, né? Porra, vamos fazer aqui vamos fazer uma brincadeira aqui, um exercício que é o seguinte. Esse cenário que vamos dizer que a nossa Maria Corina seja eleita e a gente esteja numa posição de vamos privatizar a Petrobras. A China tá lá olhando essa porra. Ela não se mete, ela não vai estourar uma bomba aqui, né? A China não vai mandar sei lá, um grupo Wagner chinês. Eu não sei se isso é a melhor correlação, mas não vai mandar ninguém aqui, né? Pra desestabilizar porra nenhuma. Tecnicamente, é o que a gente tá conversando aqui, que eles não fazem isso, né? Historicamente, eles não costumam fazer essa porra. Mas será que eles iam ficar quietinho, deixar... Porque o Brasil... Eles já entenderam que, porra, não dá pra ser brother dos Estados Unidos, mas dá pra ser brother do Brasil, que é o segundo maior lá da parada, não sei o quê. Porra, e eu tô vendo que os caras dos Estados Unidos lá, que são o meu arqui-inimigo, eles estão me extirpando dali. Será que isso também não... Você acha que teria, então, algum motivo pra China levantar a voz num caso como esse? Aqui a gente tá... Futurologia maluca, tá bom? Você acha que num movimento desse, da China, do Brasil se entregar cada vez mais para os Estados Unidos, a China ainda ficaria quieta? Eu acho que é perigoso para eles também deixar. É perigoso pelo seguinte, numa escalada do que está acontecendo, o objetivo é minar economicamente a China. Sim. E a América do Sul é importante para a China. O Brasil é importante para a China. Você diria que a China tem como objetivo minar economicamente os Estados Unidos? Ou eles só estão ligando para eles mesmos? Cara, tem umas coisas geopolíticas pode parecer contraditória, né? Tá. Então, assim, como eu disse lá com Deng Xiaoping, eles já tinham estabelecido que eles primeiro precisariam ser uma potência econômica para depois ser uma potência militar. Esse momento já chegou. O desfile na China provou que eles são uma potência militar. Só que eles não querem ser uma potência hegemônica. Uma coisa é ser a potência militar que eles são, outra coisa é ser o que os Estados Unidos é. Uhum. Os Estados Unidos é uma potência militar hegemônica, porque eles estão espalhados no mundo inteiro. Eles têm base no mundo inteiro. A China não tem. Então a China não tem esse interesse primeiro, porque esse é o caminho de qualquer império que cai. Se você pegar os últimos 500 anos, todos os impérios caíram pela sua sanha de expansão militar. Você ter expansão militar, você precisa financiar isso. Os Estados Unidos conseguiu chegar até onde chegou pela hegemonia do dólar. A hegemonia do dólar, que ele quer proteger também, o ataque à Venezuela tem esse componente também, porque quando eles fizeram o bloqueio econômico, as sanções econômicas contra a Venezuela e tiraram a Venezuela do sistema SWIFT, o que a Venezuela teve que fazer? Fazer negócio com a China. Fazer negócio com a China. E aí a Venezuela vende petróleo para a China em yuan e faz negócio com a Rússia e não usa o dólar. Então, sob o ponto de vista da hegemonia do dólar, isso foi um tiro no pé. Caralho, porque para você defender a hegemonia do dólar, você tem que fazer as pessoas usarem dólar, não deixar de usar. Então, um dos objetivos também é defender a hegemonia do dólar. Ó, você pode, a gente vai, mesmo que ele não mude o regime, vai fazer algum tipo de acordo, você pode até continuar vendendo petróleo, mas você vai ter que vender em dólar. É isso que os Estados Unidos vai fazer com a Venezuela. Entendendo. Tá? Então, tem esse componente. No Brasil, você falou, se tomar a China, assim... Se as coisas escalarem muito, no limite, por mais que o planejamento da China seja esse, ela vai ter que começar a ser mais contundente. Vai. Porque é uma guerra econômica. Uhum. E eles têm interesses econômicos. Então, quando isso começar a prejudicar realmente a China economicamente, ela vai ter que tomar algumas ações, pelo menos para conter esse avanço dos Estados Unidos, tá? Mas tudo que os Estados Unidos está fazendo é para tentar defender a hegemonia dele, né? Ele quer evitar o declínio. Só que os Estados Unidos já está em declínio pela expansão militar. Ele não tem mais como financiar o poder militar dele. Então, isso ficou provado na Ucrânia.
Eles não têm como financiar um esforço de guerra na Ucrânia. O povo americano não quer mais os Estados Unidos por aí. Inclusive tem uma briga interna, né? Do Tem. tal do America First. Aham. Inclusive brigando com Israel, né? Toda